O Fluminense está atento em interesse internacional no meio-campista John Arias, que jogou ontem pela seleção colombiana, teve bastante destaque no amistoso em que venceram a Espanha por 1-0 lá em Londres. Falaremos muito sobre isso nesse vídeo aqui. Vamos falar também sobre uma punição que o Fluminense recebe da Conmebol, uma multa por coisas que aconteceram na Recopa Sul-Americana, no jogo aqui do Maracanã. Também tem o Diário Olé da Argentina destacando e muito o momento que vive o Fluminense, bicho-papão dessa Libertadores, segundo eles, e vamos falar também sobre a categoria de base tricolor, sobre o Xerém, traremos atualizações sobre esse segmento. Muita informação do Flu, portanto, para você, depois da vinheta, eu te espero aqui nas notícias. Fomos campeões da Recopa Sul-Americana, batemos a LDU com um show, por sinal, do John Arias, que vai ser muito pauta nesse vídeo aqui ainda, mas nem tudo são sorrisos, nem tudo são coisas boas, porque o GE traz pra gente a informação de que o Fluminense foi multado pela Conmebol devido a algumas infrações cometidas também pela sua torcida no jogo do Maracanã. A Conmebol multa o Fluminense em R$473 mil por conta de incidentes ali no jogo decisivo da Recopa. As ocorrências, né, tem uma listinha aqui, ó. Foi o artigo 12.2b, lançamento de objetos, o artigo 12.2c, uso de sinalizadores, artigo 12.2d, uso de ponteiras de laser, artigo 12.2h, perturbação ao bem-estar da delegação da LDU em hotéis, o artigo 25 do Regulamento de Segurança, solicitação de ativações, o artigo 4.5.51 do Manual de Clubes, que fala sobre linhas telefônicas e instalação de TV, o artigo 11.2J, entrada em áreas específicas sem autorização, e os artigos 11.2C e 11.2F, violações no comportamento desportivo que possam desacreditar o futebol e a Conmebol. Gente, vou falar uma coisa aqui, né, que não sei nem se pega muito bem, mas é impressionante, né, cara? Toda hora tem punição da Conmebol, né? A Conmebol pune por qualquer coisa, toda hora são essas multinhas, todo jogo que o Fluminense joga no Maracanã tem multa, e não só o Fluminense, né? Todo time é multado pela Conmebol. Se você acompanhar lá notícia do Flamengo, do Internacional, do Corinthians, todo mundo depois de qualquer jogo é punido pela Conmebol em algum motivo e toma uma multa, né? Esse valor, ele é debitado dos acordos de televisão e de patrocínio, né? Então, o valor que a Conmebol tem que pagar ao Fluminense das premiações, ele já debita esse valor dessas multas. Mas toda hora isso, né? E assim, uma coisa que me incomoda, fazendo um desabafo aqui, você vê, por exemplo, uso de sinalizadores, tá aqui citado, né? É proibido usar sinalizadores e tal, mas a gente sabe que as torcidas todas, inclusive a do Fluminense, pegam e usam mesmo, não querem nem saber. O que eu acho engraçado e curioso é o seguinte, a Conmebol proíbe os sinalizadores, assim como ela proíbe um monte de coisa. Mas aí quando tem sorteio da Libertadores, quando tem algum evento, eles têm que fazer um videozinho promocional, querem fazer aquela artezinha clássica, tá lá, né? A torcida fazendo festa com sinalizadores, com as bandeiras que eles proíbem. Então isso eu acho muito engraçado, né? Eles atrapalham a festa, impedem a festa, mas depois, quando a festa já aconteceu, tá bonita, aí eles usam, né, a imagem da festa para falar, olha como é que é o futebol sul-americano, raiz, a paixão do torcedor, o torcedor é o que move, etc e tal. É uma hipocrisia, né, cara? Uma falta de vergonha. Enfim, a Conmebol é isso aí, né? Fluminense, portanto, multado em R$473 mil por essas infrações em partida contra a LDU na Recopa Sul-Americana. Quero falar aqui agora um pouquinho sobre a categoria de base do Fluminense, porque tem um comunicado muito importante emitido pela FERJ. A gente sabe que o Rio de Janeiro está vivendo uma situação climática muito delicada desde ontem, sexta-feira, e a tendência é que se estenda pelo final de semana, né? Muita chuva por aqui. O prefeito Eduardo Paes, inclusive, e o governador Cláudio Castro decretaram ponto facultativo na última sexta-feira, e aquele alerta, né, para quem puder ficar em casa para não, enfim, evitar a mobilidade ali da cidade, para evitar ficar ilhado, né? Falando português, claro, para evitar cair um temporal e você ficar ilhado fora de casa, correndo risco. E aí, no segmento disso, a FERJ adiou os jogos das categorias de base que ocorreriam nesse final de semana. Eu estou aqui com um comunicado da FERJ, eles falam o seguinte, ó. Em função dos alertas emitidos pelos institutos competentes em previsões climáticas, apontando para riscos de tempestade no estado do Rio de Janeiro, principalmente entre os dias 22, sexta, e 25 de março, segunda, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro resolve
para preservar a integridade física de todos os envolvidos nos jogos e evitar deslocamentos pela cidade e ou estado, adiar todas as partidas dos campeonatos, seja qual for a categoria, previamente marcadas para acontecerem entre os dias 22 e 25 de março. Né? Vale lembrar, a FERJ adiou de todas as categorias, só que o Campeonato Carioca Profissional, o Fluminense já foi eliminado e as finais vão ser só lá no dia 31, então aí acaba não afetando, afeta somente a categoria de base. O Fluminense tinha 3 compromissos, tá, nesse final de semana. Tinha o Fluminense Audax pelo Sub-20, Copa Rio, lá em Xerém. Essa partida foi remarcada para a próxima quarta-feira. E as partidas do Sub-17 e do Sub-15 também da Copa Rio seriam contra a Cabo Friense, lá no CT Pedrinho Vicensotti, em Itaguaí, foram remarcadas para o dia 1º de maio, né? Um pouquinho distante aí, mas foi o que o FERJ conseguiu fazer em termos de calendário. Então, partidas da categoria de base do Fluminense, né? Jogos FERJ foram adiados nesse final de semana. Para o Fluminense eram partidas de categoria de base, esses 3 jogos, então, mudando de data. Nosso tricolor está sendo destaque na imprensa internacional lá na Argentina, estão rasgando elogios ao Fluminense. Eu já vou te contar tudo sobre isso, mas antes, claro, eu vou pedir para você conferir o comentário fixado desse vídeo aqui. Lá no comentário fixado você vai ver um link, e esse link é o canal da Central Fluminense no WhatsApp, tá? Lá nesse canal você vai conferir as notícias do Fluminense, tudo na palma da sua mão, de maneira muito mais rápida, tá? Então você já clica nesse link do comentário fixado, aperta o botão seguir no canto direito superior, e aí você entra no canal da Central no WhatsApp para ficar por dentro de tudo que acontece com o Flusão. Combinado? Vou te esperar lá então e vamos falar dessa matéria do portal Olé, né, o Diário Olé da Argentina, que está elogiando bastante o Fluminense. Né? Eles fizeram uma matéria destrinchando, né, tudo que os argentinos precisam saber sobre o tricolor. O título está aí, né? Fluminense buscará revalidar, né? Enfim, voltar a ser campeão da Libertadores, né? E aí ele fala aqui sobre como o Fluminense é um dos principais times a se temer na América do Sul. Eles definem dessa maneira, né? Diz que o Fluminense, além de ser o atual campeão, é um time que tem uma história muito forte, muito pesada, não só na Libertadores, como de uma maneira geral também. Então, rasgando elogios aí ao Fluminense, e a matéria faz questão, né, de destacar, por exemplo, o Germancano, né, nosso artilheiro, principal nome do Fluminense, o Rei da América de 2023, é muito destacado nessa matéria, né? Claro, o portal argentino vai falar muito do Germancano, até porque ele é argentino também, né? E eles destacam que o Germancano, desde que chegou ao Fluminense em 2022, já soma 84 gols com a nossa camisa. E lembra, né, que ele foi o artilheiro entre todos os argentinos do mundo na última temporada. O Germancano fez 40 gols em 2023 e ficou à frente de nomes muito conhecidos mundialmente, como, por exemplo, Lautaro Martinez, da Inter de Milão, que fez 37 gols, e o Mauro Icardi, que fez 36 gols no ano. Então o Germancano aí sendo muito elogiado, né? Vale lembrar, o Germancano jamais foi convocado para a seleção argentina, acho até improvável que ele seja nessa altura da carreira, né? É um jogador que já está com seus 36 anos, né? Fez 36 anos esse ano, então dificilmente vai ser convocado, embora eu ache bem merecido, porque joga muita bola e faz muito gol, né? O momento dele no começo de 2024 não é dos melhores, mas o time do Fluminense como um todo não vem bem. A tendência é que com essa mini pré-temporada que a gente está tendo, as coisas voltem aos eixos, né? Voltem aos prumos ali, como disse Fernando Diniz, e a gente volte a ter esses bons resultados. Inclusive, já que eu citei o nome do Fernando Diniz, né? Ele também foi bastante destacado nessa matéria do Olé. Eles falam que o Fernando Diniz tem uma ideia de jogo muito ofensiva, que eles definem como, vou abrir aspas aqui, tá? É uma ideia muito ofensiva, onde se usa uma saída controlada desde os defensores e os volantes são os armadores para criar oportunidades aos atacantes, né? Então, fala aí bem do Fernando Diniz, né? Desse estilo de jogo tricolor, e claro, a gente lembra, né? É o que o Fluminense era esse ano até agora, o Fluminense não conseguiu ser isso aí. A análise está certa, né? Um time muito ofensivo, que tem uma saída controlada lá de trás, né? Que é a toqueira que o pessoal reclama bastante, alguns, né? Reclamam bastante, e os volantes ali, o André vai ser muito importante nesse papel, o Paulo Henrique Ganso recua ali também para criar essas oportunidades. Só que nesse começo de 2024, o Fluminense, infelizmente, aí tem vários fatores, né? Eles atribuem também muito a questão física, a questão um pouco de acomodação também, por que não? O Fluminense não conseguiu demonstrar isso nesse começo de 2024 e a nossa expectativa, claro, né, nossa esperança é que volte
a ser assim, né, e a demonstrar esse futebol pós essa mini pré-temporada forçada e a partir do jogo do dia 3 contra o Alianza Lima. Agora eu quero falar do John Arias, gente. Eu quero falar do John Arias, que jogou ontem pela seleção colombiana, foi bem, se destacou e tem muito burburinho, muito zum sobre uma possível saída dele do Fluminense. Antes da gente comentar bastante sobre esses assuntos todos, eu quero rapidinho aqui aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, que está sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo me contando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central Fluminense alcança nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, deixa um comentário aqui embaixo e sempre que a gente pode, a gente vem aqui em algum vídeo e manda um abraço para a turma. Nesse vídeo, eu quero mandar um abraço para o Vaguinho de Resende, no Sul Fluminense, para o Evandro de São Gonçalo, para o Assis de Manaus, no Amazonas, para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, para o Jesus Esteves, lá de Cuiabá, para o Lauderan, do Distrito Federal, e para o José Geraldo, de Contagem, em Minas Gerais. Um abraço para a galera e o convite, claro, para você que está aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo da Central? Deixa um comentário aqui embaixo, claro, né, me falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar do John Arias, gente, porque ontem teve amistoso da seleção colombiana contra a seleção espanhola, né? O jogo foi disputado no Estádio Olímpico de Londres, né? Achei um pouquinho esquisito, né? Espanha e Colômbia no Estádio Olímpico de Londres, mas beleza. E o John Arias foi titular, tá, da Colômbia e jogou os 90 minutos. O portal Fluminense Stuff destaca os números do meia colombiano nessa partida, né? Jogando os 90 minutos, 61 toques na bola, 28 passes certos dos 34 que ele tentou, ganhou 13 dos 19 duelos, completou 2 dos 4 dribles que tentou, acertou as 2 bolas longas que tentou, acertou a única finalização que tentou no alvo, errou o único cruzamento, conseguiu 7 desarmes, sofreu 4 faltas, 2 passes decisivos e 1 interceptação. Cara, disso tudo aqui, a gente já sabe que o John Arias é brabo, né? Mas disso tudo aqui eu quero destacar uma coisa: 7 desarmes. O John Arias é um meio atacante, lá na seleção da Colômbia, ontem ele jogou mais aberto pelo lado direito, assim como ele joga no Fluminense. 7 desarmes, gente. Isso mostra uma coisa que eu já venho batendo nessa tecla em todas as lives que a gente faz aqui, né? A gente está sempre de segunda a sexta, às 5 horas da tarde, ao vivo aqui, falando do Fluminense, das últimas notícias. Eu sempre destaco isso nas lives. Gente, o John Arias é muito completo. Ele é completo. Ele, além de ser muito bom ofensivamente, ele cria muitas oportunidades para o Fluminense, seja com passe, seja com drible, seja com uma finalização. Ele é um cara que defensivamente agrega e agrega muito. O John Arias é um baita marcador. A gente, às vezes, não se atenta a isso, mas o John Arias marca bem pra caramba. O John Arias tem números de desarme ótimos. Cara, 7 desarmes num jogo já é um número bom. Quando você pensa que o cara é meio atacante, é melhor ainda. Então, assim, que pedaço de jogador é o John Arias. Inclusive, ele participa, né, do gol da seleção colombiana. Claro que o destaque maior vai ser para o Rames Rodrigues, que dá esse lançamento fantástico, mas você vê ali no comecinho da jogada, o John Arias recebe a bola de costas, gira, toca ali para o companheiro achar o Rames Rodrigues para, enfim, fazer esse belo lançamento que culmina no gol do Daniel Munhoz, lateral direito do Crystal Palace, que deu a vitória à seleção colombiana. E, cara, a Colômbia vive uma boa fase, isso é verdade, já está 19 jogos sem perder. A última derrota da Colômbia foi uma partida 1-0 contra a Argentina lá em fevereiro de 2022. Mas de lá para cá, o John Arias estreou na seleção e desde então não perdeu mais, tá? O Arias jogou, ao todo, 16 jogos pela seleção colombiana. A estreia dele foi no dia 5 de junho de 2022 contra a Arábia Saudita. E de lá para cá, nesses 16 jogos, são 11 vitórias e 5 empates da seleção colombiana. Nesse meio tempo, inclusive, teve um jogo contra o Brasil, que a Colômbia venceu, mas aí o John Arias estava suspenso e acabou não atuando, né? Isso mostra muito bem o futebol, a qualidade do John Arias, mas também a seleção colombiana, que não jogou a última Copa do Mundo, mas está aí num processo de recuperação, podemos dizer, dessa maneira. E, cara, eu vou ser muito sincero com vocês, sou ser humano, tá? Sou ser humano. Eu confesso que eu fico preocupado quando eu vejo esse tipo de informação sobre o John Arias, ver que ele tá jogando pra caramba lá na seleção, jogando pra caramba, né, em solo europeu, até porque existe, né, um burburinho de interesse do Sevilha na sua contratação. Já falei aqui algumas vezes, né, enquanto era Spartak Moscou, Zenit, esses times assim interessados no John Arias, eu ficava mais tranquilo. Mas a partir do momento que o interesse vem do Sevilha, da Espanha, que é um time
bem mais tradicional, até no futebol europeu como um todo, joga no futebol espanhol, que é um grande centro, eu já começo a me preocupar do John Arias querer ir para lá. E a gente lembra, né, esse burburinho que eu estou citando, na verdade, foi uma declaração do Viveiros, que foi jogador do Fluminense, por sinal, e é sócio do Gianfranco Petroziello, que é o agente do John Arias, o empresário do John Arias. Ele deu uma entrevista a uma rádio lá da Colômbia, a imprensa colombiana, falando que o John Arias está atraindo interesse de clubes da Inglaterra, da França, e que ele já teria uma proposta do Sevilha e uma proposta do Galatasaray da Turquia. Primeiro de tudo, tá? A partir dessa declaração do Viveiros, saiu uma matéria no Diário AS lá da Colômbia, falando do interesse do Sevilha no John Arias. Tá? Nessa publicação, eles falam, dentre outras coisas, que o Fluminense não aceitaria vender o jogador por valores baixos e que menos que 10 milhões de euros, 54 milhões de reais, estaria fora de cogitação. Vale lembrar, gente, que o John Arias, antes da final da Libertadores, recebeu proposta de 12 milhões de euros do Zenit e o Fluminense, à época, recusou, né? Achou o valor baixo, recusou, e também porque estava focado na Copa Libertadores da América. E aí a matéria do Diário AS também completa, né, que o Sevilha, esse valor de 10 milhões de euros, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele, seria considerado alto pelo Sevilha, que não teria verbas nesse momento para fazer investimentos. Aí vai precisar vender algum jogador para efetivamente vir atrás do John Arias, tá? Então, esse é o cenário do Sevilha. Só que, cara, de onde é que surgiu esse valor de 10 milhões de euros, né? A matéria do Diário AS da Colômbia fala que portais da Espanha acreditaram esse valor, né? Falaram nesse valor de 10 milhões de euros, né? Esse valor é atribuído a uma matéria de um portal chamado Estádio Deportivo lá da Espanha. Só que, cara, quando você vai ver a matéria do Estádio Deportivo, ele fala ali que esses valores de 10 milhões de euros é o valor do John Arias no portal Transfer Market, né? O valor em que o John Arias é avaliado no portal Transfer Market. E assim, gosto muito do Transfer Market, tá? Mas falando aqui, tentando falar de uma maneira muito respeitosa, mas aquele valor de mercado que aparece ali, ele não significa muita coisa, tá? Ele é mais ou menos uma projeção, um chute. A gente sabe que o mercado funciona de maneira diferente. Não adianta você dizer que o John Arias vale 100 milhões de euros e ninguém no mercado está disposto a pagar isso. Assim como não adianta dizer lá que é 10 milhões e o Fluminense falar, não, cara, eu não vendo o John Arias por 10 milhões de euros. Eu só vendo por mais do que isso. Então, assim, esse valor de 10 milhões de euros acaba ficando uma questão muito vaga, né? É muito difícil, não é igual o mercado, supermercado, que você vai lá ver, cebola, o quilo tá custando tanto. Jogador de futebol não é assim, né? Tem muitas variáveis, tempo de contrato, vontade do jogador, vontade do clube, etc e tal. Então esse valor de 10 milhões de euros citado, né, é muito difícil de saber se é realmente o valor que o Fluminense está pedindo ou não pelo John Arias. Eu espero que não seja, porque a gente relembra, né, o Fluminense tem só 50% dos direitos do John Arias e desses 50%, 10% desses 50% são do empresário do John Arias, né? Um acordo que o Fluminense faz ali em renovação. Então, numa venda, o Fluminense ganharia 40% do John Arias. Vender ele por 10 milhões de euros, a gente ganharia 4 milhões de euros. O que não é nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu espero que o Fluminense não tope vender o John Arias por um valor tão baixo como esse. E quem traz uma informação para aliviar um pouco o nosso coração é o Marcelo Neves, né, lá do GE, que ele postou durante o jogo da Colômbia ontem, que, enfim, que o John Arias participou do gol da Colômbia e atualiza, né? Fluminense não tem propostas na mesa pelo John Arias, que o agente está vendendo o peixe dele, mas não chegou nada ao clube. Nós da Central Fluminense confirmamos essa informação, tá? A gente confirma que, de fato, o Fluminense, nesse momento, não recebeu nenhuma proposta pelo John Arias, mas a gente sabe, né, que existe sim o interesse, né, do futebol estrangeiro no jogador e existe também o interesse do próprio John Arias em atuar na Europa, né, um sonho do atleta. A gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu espero, né, que o John Arias fique no Fluminense até o final do ano, porque vai ser uma peça essencial para mim. Ele ali, 80% desse time do Fluminense hoje, é toda a vitalidade e criatividade do meio para frente do Flu. Ficar sem o John Arias seria um cenário terrível para nós. Beleza, rapaziada? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você. Convido, claro, né, você que já deixou o like nesse vídeo, a deixar um comentário. John Arias pode sair do Fluminense? O que você acha? Você acha que faria muita falta ao Flu? E mais, qual é o valor mínimo para negociar o John Arias? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.